Olá, o TCE na TV de hoje está começando e você vai ver nesta edição: controle social. Processos polêmicos entram na pauta de julgamento da semana e são apreciados pelos conselheiros do TCE na sessão do Pleno. Compromisso com a sociedade. Reunião no Tribunal de Contas do Estado debate a defesa do patrimônio público. E ainda, uma entrevista especial com o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Biratã Aguiar, o ministro poeta. Agora, no TCE na TV. Olá, o TCE na TV de hoje começa com o resultado de um encontro de integrantes da Rede de Controle da Gestão Pública que aconteceu no Tribunal de Contas do Estado. Entre os assuntos que estiveram em discussão, o planejamento de ações conjuntas de prevenção à corrupção e defesa do patrimônio público. Com o tema Rede de Controle de Gestão Pública, o Tribunal de Contas do Estado sediou pela primeira vez esse encontro. A reunião contou com a apresentação do programa CISAP Auditor, que tem o objetivo de facilitar e permitir ao Tribunal de Contas receber e consultar informações sobre os processos. É um programa que nós temos aqui que contempla todas as informações de todos os órgãos que estão sob a jurisdição do Tribunal de Contas. Agiliza a informação, é ela que dá. O técnico pode, de uma maneira mais rápida, emitir fazer um relatório de inspeção, ele poder também e realizar uma inspeção já com praticamente quase toda ela pronta. É só fazer a comparação no órgão para verificar a veracidade da informação que está no órgão e com o que foi informado dentro do sistema auditor. Essa é a 6ª reunião do Acordo de Cooperação Técnica, uma iniciativa nacional idealizada pelo Tribunal de Contas da União. A rede interinstitucional se reúne mensalmente e tem como objetivo formar uma rede de âmbito estadual no combate à corrupção e controle social. Além do tribunal, outros órgãos também estão envolvidos, como é o caso da Secretaria de Segurança Pública, o Ministério Público e a Controladoria Geral da União. Para efeito de análise, de auditoria, é muito importante o caminho dessa informação dessa maneira. Veja em instantes o balanço dos processos julgados pelos conselheiros da Corte de Contas nas sessões das câmaras e do Pleno. TCE, 40 anos. O Tribunal de Contas tem tido um papel relevante na vida política do Estado e é fundamental. Repito, sem controle, nada existe. Parabéns, Tribunal de Contas aqui de Sergipe, pela televisão, rádio, pelos meios de comunicação. Nós, com 119 anos, não alcançamos o que vocês já alcançaram em 40 anos. E a gente volta com o balanço dos processos que estiveram esta semana na pauta de julgamentos nas sessões das câmaras e do Pleno. E quem traz para a gente as informações é a repórter Isabelle Araújo. 36 processos foram julgados esta semana nas sessões das câmaras do TCE, sendo 14 na primeira Câmara e 22 na segunda. A maioria deles trata de aposentadorias e pensões previdenciárias. Também foram julgados contrato de prestação de serviços e relatórios de inspeção. Já na sessão plenária, realizada na quinta-feira, dia 15, o colegiado proferiu voto em 16 processos e 4 protocolos, sendo a maioria deles de contas anuais. Ainda no Pleno, o destaque foi o processo que trata de relatório de inspeção referente à contratação temporária na Fundação Hospitalar de Sergipe. A relatora, a conselheira Isabel Nabuco, proferiu seu voto. Proibir, em sede meritória, confirmando a medida cautelar prolatada na sessão ordinária no dia 25 de março de 2010, a contratação temporária de servidores para execução de serviços meramente burocráticos na esfera da saúde pública do Estado de Sergipe. O procurador João Augusto Bandeira de Melo também falou a respeito do assunto. A contratação excepcional, ela, como o próprio nome diz, ela tem que ser excepcional. Então, ela tem que ser lançada à mão em último caso. Nomeiam-se primeiro os concursados, todos, aí falta profissional, verifica essa possibilidade de cessão de médicos que trabalhavam para a Secretaria de Saúde, aí ultrapassada essa fase,
não tem mais ninguém. Aí sim, contratam-se os médicos. Para saber o resultado das sessões com mais detalhes, é só acessar o site www.tce.se.gov.br e clicar no portal de serviços. Veja daqui a pouco uma entrevista especial com o presidente do Tribunal de Contas da União, o Biratã Aguiar. TCE, 40 anos. Para mim é uma satisfação muito grande fazer parte dessas comemorações, especialmente eu sendo a primeira mulher a ocupar essa igreja Corte de Contas. O Tribunal de Contas de Sergipe tem 40 anos de grandes serviços prestados, a retidão moral, a honestidade, a seriedade da aplicação do dinheiro que é do povo. E hoje, no quadro Entrevista, o convidado da repórter Patrícia França é o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Biratã Aguiar. O Biratã, que esteve recentemente em Aracaju para participar das comemorações em homenagem aos 40 anos da Corte de Contas sergipana, falou de tudo um pouco. A carreira como professor, a nomeação dele no TCU e também do lado poeta que ele cultiva nas horas vagas. Acompanhe. Formado em Ciência Jurídica e Social pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, foi professor de Português e Direito Constitucional, procurador do Estado e exerceu vários cargos públicos, uma grande trajetória. Tudo bom, ministro? Tudo bem, só acrescentaria uma coisa. Um ser humano que rejeita essa condição que nos é imposta de ser máquina. Eu quero continuar sendo gente. No momento que virar robô, está na hora de partir. Então vamos falar um pouco quem é o Biratã Aguiar. O Biratã Aguiar veio dos estratos sociais mais modestos da sociedade. Meu pai servidor público, minha mãe doméstica, 10 filhos para criar e eu mais velho. Hoje, inclusive, é uma prática minha porque já meu pai partiu para uma outra dimensão, mas minha mãe, nos seus 92 anos, me acompanha tudo e diariamente nós conversamos. Então, tudo foi me acontecendo muito rapidamente. Comecei a trabalhar com 14 anos, sendo professor primário, depois professor secundário, ingresso na faculdade aos 18 anos, 19 anos já professor de cursinho, achava que era dono do mundo. Aí casei com 19 anos de idade. Você imagina o que é sustentar uma família com salário de professor. Não dava. Aí eu vou completar o salário dia de sábado e domingo, que era o dia de lazer de todo mundo, exercendo outras atividades. Aí fui ser corretor de imóveis, fui ser vendedor de joia, de porta em porta, e estudando, fazendo minha faculdade, me preparando para os concursos públicos, como cheguei a procurador-geral por concurso público, técnico de administração do Estado, e enveredei pela política. Primeiro, a política estudantil. Fui vice-presidente, depois fui eleito presidente do Centro Acadêmico Clóvis Bevilacqua da Faculdade de Direito, daí o salto para a política partidária foi num fechar de olhos. Vereador de Fortaleza, aí fui secretário de administração do município, 2 vezes deputado estadual e no segundo mandato secretário de Educação do Estado. Tornei-me constituinte, deputado federal constituinte e fui reeleito por mais 3 legislaturas, foram 4 legislaturas no total. Lá eu tive a oportunidade de participar dos grupos que discutiam a educação, como era o caso de Florestan Fernandes, Arthur da Távola, Darcy Ribeiro, Otávio Elísio, aqueles que formavam o meu núcleo de pensamento ao qual eu me alinhava. Por indicação deles, até de Florestan, chega à presidência da Comissão de Educação e vejo nascer por minhas mãos algumas leis fundamentais para a educação, como é a lei que fixa as diretrizes e a base da educação nacional. Posteriormente, fui 4 anos primeiro secretário do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, e eis que abre-se uma vaga no tribunal. Confesso para o povo sergipano, eu nunca pensei em parar em um tribunal. Havia uma frustração latente dentro de mim, que era que eu buscava outros voos no campo político. Mas a política estava expulsando os vocacionados,
para ficar com outros que não tinham essa vocação. E o que é certo é que, mesmo tendo tido a preferência no meu estado da base política, da base partidária, um outro qualificado, eu não tenho nada a dizer, foi escolhido. Então eu queria sair da vida político-partidária. Quando se deu a vaga, eu me inscrevi, disputei com outros excelentes companheiros e fui para o tribunal. Era uma fuga, mas hoje, eu digo, foi uma benção. E eis-me no Tribunal de Contas da União, já há quase 10 anos, e na presidência desse tribunal. Em síntese, essa é uma caminhada que me dá uma alegria muito grande de poder olhar para trás e não se sentir vergonha do que fiz. Poder olhar nos olhos dos meus conterrâneos e dizer que sou um homem profundamente feliz com o que realizei. Como é que se dá a escolha para presidente do Tribunal de Contas da União? Lá nós adotamos o critério de rodízio, até porque eu acho que deve haver uma sintonia, não deve haver divisões, grupos. Já somos poucos, contrariamos muitos interesses, há uma pressão muito forte. Se nós nos dividirmos em embates, em disputas, porque esse cargo de presidente é muito mais um encargo do que trazendo muito mais ônus do que bônus. Você perde o tempo todo no debate, na discussão da parte administrativa. Hoje, não que eu não me sinta feliz em chegar à presidência da casa que eu pertenço, mas muitas vezes já me bateu saudade dos processos, ou vontade de voltar a analisar meus processos, coisa que eu nunca pensei que viesse a acontecer. O papel hoje do TCU no país, qual é? Olha, eu defendo primeiro um papel pedagógico, conversar com a sociedade, ensinar os gestores. Nós temos um instituto de formação, que é o César Herdelo Correia. Nós precisamos sair às comunidades, não só nas auditorias, mas saber se os conselhos na área de saúde, da alimentação escolar, conselho do Fundeb, todos os conselhos que existem, se estão sendo conselhos que representam o sentimento da sociedade, se estão olhando o emprego dos recursos públicos. Eu fui o relator da lei do Fundef anteriormente. E lá eu, talvez, não sei se ingenuidade ou apenas entendendo a lei de uma maneira diferente, o que eu fiz? Coloquei que seria composto de um representante da Secretaria de Educação, um representante dos professores, ou dos pais de alunos, dos trabalhadores em educação. Porque o nome representante já está implícito no nome que ele vai representar aquela categoria. Na prática, em muitos municípios brasileiros, o que foi que aconteceu? Não, coloca para representar os professores, ou meu compadre fulano de tal, que é amigo da gente, não vai dar problema. Coloca a nossa amiga, se lembra da campanha, como ela trabalhou? Bota para ela representar os trabalhadores em educação. E aí perde o sentido daquele conselho para acompanhar, fiscalizar a aplicação dos recursos. Então você, conselheiro, que estiver me ouvindo, você que pertence a um conselho municipal ou estadual de saúde ou de educação, ou seja, de que natureza for, seja cidadão, fiscalize, ajude esse país a sair dessa regra que infelicita e que gera violência e injustiça social. Poucos tendo muito e muitos não tendo nada. Esses poucos que têm muito estão perdendo até o bem maior, que é a liberdade. Sai de casa em carro blindado, de helicóptero de trabalho, porque perdeu a liberdade. Vamos ficar felizes, podendo ir a uma praia, podendo ir a uma festa, sem precisar de segurança, porque a liberdade de ir e vir e a segurança nossa está numa sociedade cidadã. Ministro, como é feita a fiscalização que compete ao TCU? Essa fiscalização nós realizamos com cerca de 1.200 auditores em campo, realizando auditorias operacionais. A auditoria contábil, de conformidade, ela é feita, mas eu diria que a rainha das auditorias é a operacional, porque ela nos dá uma visão muito mais ampla, muito mais detalhada, inicia no projeto, vai verificar a aplicação dos recursos, traz sugestões, faz com que nós possamos, às vezes,
sair com medidas cautelares sustando a execução do contrato, da obra, até que haja o saneamento. É um trabalho de ouvida da sociedade. Nós temos uma ouvidoria que já em 2009 recebeu 12 mil demandas e queremos que venha muito mais. Então é uma atuação de verificação do emprego do recurso público. Agora, é triste para a gente dizer que nós promovemos a economia de 26 bilhões de reais. Ora, 26 bilhões, para onde iam esses recursos que nós economizamos? O país não merece isso. Então, senhores gestores, saibam que quando você se investe num cargo de gestão, num cargo de direção, é para servir o país e não para se servir do cargo em proveito pessoal. E qual a importância do TCU em fiscalizar o dinheiro público? A importância é poder apoiar o Poder Legislativo, porque há um mito diz, não, é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Não existe auxiliar naquele sentido de dependência, de subordinação, porque senão nós não poderíamos fiscalizar, não teríamos a isenção necessária, porque não teríamos a independência. Nós somos independentes dos poderes. Agora, nós temos o dever constitucional de auxiliar, de fornecer todos os dados para que o Poder Legislativo exerça o papel de órgão que, além de legislar, tem que fiscalizar as contas governamentais. Então, esse papel do Tribunal de Contas é do controle, feito com a maior exação, com independência e auxiliando ao Poder Legislativo a montar aquele tripé em que se assenta a democracia. Um executa, outro aplica a lei e o Legislativo, além de legislar, como eu disse, fiscaliza com o apoio dos tribunais de contas. Ministro, como é feito o trabalho do TCU e o TCE? Olha, o TCU no âmbito da União, o TCE no âmbito dos estados, mas trabalhávamos até recentemente muito isoladamente. É como se fôssemos de uma família em que só nos conhecíamos nas festas de aniversário, nas festas comemorativas. Então nós não dialogamos. Eu não pergunto, o TCE de Sergipe, me diz aqui, quantos gestores foram sancionados com nota de improbidade administrativa? Quantos foram imputados débitos? Nós não sabemos. Nem o TCE nos pergunta. TCU, informa quem foi que vocês apenaram. Por que nós não temos um cadastro nacional de gestores? Não temos um banco de dados em que possamos cruzar informações. Então nós formamos um sistema de conta. Nós somos movidos pelos mesmos princípios da impessoalidade, da publicidade, da economicidade, da transparência. Então nós temos que montar o que em 25 de março de 2009, lá em Brasília, firmamos um protocolo de intenções, uma rede de controle para ajudar o Estado brasileiro a enfrentar a corrupção. Ministro, o senhor, além de estar nesse cargo, é poeta e também compositor. Nos fale um pouco desse trabalho. Isso é minha vacina contra o estresse, contra a pressão. E eu posso lhe dizer que é a coisa mais prazerosa que há. Eu comecei dizendo que o Biratã se recusa a ser máquina, quer ser sempre gente. E ser gente significa olhar